Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa. E a gente vai ver hoje sobre os esportes e quais são os objetivos desta nossa aula. É que você consiga analisar e refletir criticamente a respeito das definições do esporte. Também consiga identificar e assimilar, assim como compreender essas classificações que a gente vai ver durante a aula. Compreender a relação entre esporte, lazer e trabalho. Qual que é a relação entre eles? Vamos lá? Algumas reflexões. Você consegue definir o que é esporte? Como é que a gente pode definir esporte? Eu sei porque eu digo que é muito legal essa pergunta, porque quando eu chego na aula, uma das primeiras perguntas que eu faço para os alunos é essa. O que você acha que é esporte? Diferencie para mim o esporte do jogo. E muitas vezes eles ficam em dúvida. Então a gente vai tirar essas dúvidas para quem tem ainda nessa aula. Sabe quais as origens dos esportes? Qual que é a origem dos esportes? E as suas classificações? E qual que é a relação entre esporte, lazer e trabalho? Eu tenho certeza que vocês já devem pensar alguma coisa quando a gente diz esses três itens. A gente vai ver isso mais profundamente. Então, a definição de esportes. É um fenômeno sociocultural ou mesmo como um patrimônio cultural da humanidade cuja prática poderá apresentar-se como diferentes funções, significados ou ressignificados. Olha que legal! Ela pode se apresentar com diferentes funções, significados ou ressignificados. Vamos falar um pouquinho sobre a história dos esportes. Então eu tentei colocar ali, em uma ordem, uma sequência para a gente chegar no que temos hoje. Então, segundo Tubino, ele dividiu o esporte em 3 períodos. O antigo, que é até a primeira metade do século XIX, o moderno, que foi de 1820 a 1980, e o contemporâneo de 1980 em diante. Entende-se que até os dias atuais. O esporte, nós encontramos elementos nas antigas civilizações. Aí depois vieram os jogos gregos, firmando os esportes. Jogos gregos, a gente não está falando ainda de Olimpíadas, vocês vão ver, nós vamos acompanhar ali no slide. Aí nós tivemos os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Então deixa a professora explicar aqui para vocês. Os Jogos gregos vieram antes, depois vieram os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Aí teve uma ruptura, eles pararam. E depois nós temos os Jogos Olímpicos que a gente pode encontrar hoje, que é o que vai acontecer em Tóquio. Tá? Então vamos lá. Jogos Olímpicos da Antiguidade, e depois teve essa ruptura, e a gente encontra na Idade Média esses jogos aqui, os jogos medievais, Jeu de Paume e também as justas. As justas, o que são justas, professora? O Jeu de Paume é aquele jogo em que muitos acreditam que foi a origem de muitos esportes que são utilizados raquetes, que era jogado com a mão, tá? Então eles jogavam com a mão. E as justas é aquele esporte em que o cavaleiro está em cima do cavalo com uma lança e o outro adversário dele, o oponente dele, está do outro lado. Então eles se encontram e o objetivo é eu derrubar o meu oponente com essa lança. Tá? Essas são as justas. Aí, como a professora disse, teve a ruptura e o retorno dos Jogos Olímpicos, que a gente pode chamar dos Jogos Olímpicos da atualidade, que foi Pierre de Coubertin quem retornou, ele achou importante que tivesse, e em 1896 ele voltou com os Jogos Olímpicos e a gente tem eles até hoje. No século XVIII também foi bem marcante, tá? Na Inglaterra, o surgimento, a explosão do futebol, e aí ele se tornou midiático, as pessoas começaram a valorizar, assistir, e aí o esporte virou explosão no mundo inteiro. Não que ele não existisse, porém foi um marco para que ele aumentasse a sua visibilidade. Então, resumindo o que a professora disse agora, está aqui. O esporte moderno tem como referência uma atividade corporal de movimento competitiva, que surgiu na Europa no século XVIII e expandiu-se para o resto do mundo. Foi fundamentado em meados do século XIX nas escolas da Inglaterra e pedagogicamente não restringia a competição. Tá? Então, firmando o que a professora falou agora há pouco. Trouxe essa imagem do futebol, como a gente estava falando do futebol, essa imagem aqui é de um jogador brasileiro, Mané Garrincha, um gênio lá do futebol, e aqui vocês podem visualizar na imagem quantos atletas estão marcando ele.
tem 8 atletas nessa imagem que está ali em volta dele tentando tomar a bola, né? Que magnífica essa imagem, saber que é um brasileiro que fazia isso aí. Continuando, o nosso primeiro exercício. Diante do seu contexto cultural, escreva 3 esportes que estão mais presentes. Reflita e justifique o porquê destes esportes serem mais relevantes na sua realidade. Então, explicando o que vocês vão fazer. Vocês vão imaginar vocês inseridos em sua realidade, na realidade da sua escola, na realidade do seu bairro, da sua cidade. Quais são os 3 esportes que são mais praticados aí onde você mora, na sua realidade? Coloque o nome desses 3 e justifique o porquê. Pense o porquê que eles são mais latentes, porque eles são mais relevantes aí na sua realidade. Nós já voltamos. Voltamos. E aí? Quais foram os 3 esportes da sua realidade? Então, muitos às vezes pensam na realidade bem próxima. Ali, aqui no meu bairro eles gostam de jogar futebol de rua, o vôlei no portão. Ou então minha cidade tem uma equipe muito boa de softball. E aí a minha realidade é o softball, que na escola o professor também trabalha. Enfim, cada um com a sua realidade, tá? E justificando a sua resposta, você pode ter colocado exatamente isso. Porque na escola a gente trabalha, porque tem um professor que gosta desse esporte, ou porque a gente ganha, a nossa cidade ganha muitos prêmios, muitas conquistas através dessa modalidade esportiva. Então a justificativa sempre plausível e relacionada ao esporte que você escolheu. Continuando, vamos falar sobre as classificações dos esportes. Essas classificações são as classificações mais atuais, tá? Que a gente pode encontrar inclusive na base, tá? Que fundamenta o ensino fundamental. Então, a gente tem os esportes de marca,
Caracteriza-se por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Como exemplo, atletismo, patinação, remo, ciclismo e levantamento de peso. Aí aqui eu trouxe para vocês o atletismo, né, que é corrida com barreiras. Aqui o levantamento de peso, que quanto mais peso você levantar, você vai ser, se você for que levantou mais, você vai ser o campeão. E aqui a patinação. Essa no gelo, tá? Aí tem também os esportes de precisão, que caracterizam-se por arremessar, lançar um objeto, procurando acertar algo específico, estático ou em movimento. Exemplo, bocha, curling, golfe, tiro com arco e o tiro esportivo. Então aqui no caso do exemplo que a professora colocou é o golfe. O objetivo é você atingir o mais próximo do buraco possível, tá? Fazer com que essa bolinha chegue o mais próximo possível. E aqui eu trouxe também um esporte que me inspirou, professor, o que é curling? Então o curling é esse esporte aqui, ó, em que eles jogam uma espécie de uma, parece uma, os alunos falam, parece uma panela, professor. Então eles fazem um lançamento, é no gelo, e elas vêm com essa espécie dessa vassourinha para fazer com que ela tome uma direção em que eles desejam ali, tá? Continuando, esportes técnico-combinatórios. O resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-combinatórios. Exemplo, ginástica artística, ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação artística e saltos ornamentais. Então, o seu resultado vai ser através da qualidade daquilo que você apresentou, a qualidade do movimento que você fez. E a gente tem o segundo exercício. Sabendo que os esportes de precisão se caracterizam por arremessar, lançar um objeto, procurando acertar algo específico, estático ou em movimento, faça um desenho que represente um esporte dessa classificação. Então, você vai escolher qualquer um esporte que se enquadre nessa definição aqui e fazer um desenho. Bem fácil. Voltamos logo.
Retornamos. Então, se você escolheu o golfe, escolheu até a bocha, né, o curling, gostei, professor, escolhi o curling, ok, tá? Fez qualquer desenho que representasse, tá certinho. Continuando, as classificações. Rede, quadra dividida ou parede de rebote. Caracterizam-se por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da quadra adversária. O objetivo é que o adversário não devolva ou então que ele cometa um erro dentro de um período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Como exemplo de esportes de rede, o voleibol, vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa, o badminton e a peteca. E exemplos de esportes de parede ou rebote, a pelota basca, raquetebol ou squash. Aqui é a pelota basca, tá? Que a professora colocou aqui como exemplo, e ali vôlei de praia. Olha o tamanho dessa parede da pelota basca. Mais uma classificação de campo e taco, caracteriza-se por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível para percorrer o espaço determinado em menor tempo e em maior distância, como, por exemplo, o beisebol, o cricket e o softball. Então, aqui está um exemplo aqui em cima, né, do beisebol, e aqui embaixo o cricket, que é bem parecido com o nosso bats, parecido. Invasão territorial caracterizam-se por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar a bola, ou então um objeto, a uma meta ou setor da quadra ou campo defendida pelo adversário, protegendo também o seu próprio alvo, né? Como, por exemplo, o basquetebol, futebol, futsal, handebol, hóquei sobre grama, polo aquático e o rugby. Então, aqui alguns exemplos desses esportes que são classificados dentro dos esportes de invasão ou de território. Hóquei sobre grama, handebol e o futebol. E a última classificação são os esportes de combate. Caracterizam-se como disputas nas quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço. Como exemplo, o judô, o boxe, a esgrima e o sumô. Aqui, como exemplo, a professora trouxe a esgrima. Está bem em câmera lenta para vocês verem a hora que ele aplica o golpe e consegue a pontuação. E falando um pouquinho sobre esporte de alto rendimento. Quando a gente fala esporte, a gente tem várias vertentes do esporte. Então, a gente tem esporte educacional, né? Então a gente vai falar agora sobre esporte de alto rendimento. Pode ser relacionado ao esporte espetáculo e exige do praticante dedicação e rendimento que superam uma prática de tempo livre ou amadora. Então, como o próprio nome já diz, rendimento. Então, espera render, o rendimento do atleta. A finalidade é alcançar índices olímpicos e o treinamento é pesado. A medicina é muito importante porque ela sempre está atrelada a esses esportes de rendimento para eles alcançarem cada vez níveis mais altos. Quais são os pontos positivos e os negativos dos esportes de alto rendimento? Então, os positivos. Melhora o sistema cardiorrespiratório, aumenta a força muscular e a resistência também, aumento da potência e melhora a concentração. E o que não é tão legal assim? O que não é positivo? Pode causar lesões corporais por conta do excesso de treinamento, distúrbios alimentares, doping, suborno, desrespeito aos limites biológicos dos atletas. Isso é bem visível nos esportes de alto nível, né? Muitas vezes não se respeita dias, tem jogos um dia sim, um dia não. Então, a gente consegue encontrar vários desses elementos aqui no esporte de alto nível, tá? Esporte lazer. O esporte como lazer tem como objetivo um momento de descontração, é alegria, tá? Busca confraternização entre amigos e familiares. Nem sempre segue as regras oficiais e também não é seletivo. Então, esporte de lazer é o que a gente faz às vezes com familiar e amigo. Jogar final de semana lá em casa com os meus parentes ou então com os meus amigos lá na cancha, alugamos um horário e vamos lá jogar. Isso é lazer, tá? Descontração. Esporte de trabalho. Os esportes se caracterizam como o trabalho pelo retorno financeiro ou de benefícios que é ofertado ao atleta e principalmente pela força implicada à execução da sua prática, buscando sempre o quê? Índices. Com a prática do esporte, as pessoas ficam mais ativas e menos susceptíveis a doenças também. Então, quando você pratica algum esporte, você tende a ter menos doença e faltar menos no trabalho e com isso a sua empresa vai ser beneficiada, tá? Agora que conversamos sobre algumas relações dos esportes, eu quero que você defina criticamente o que você pensa, tá? Sobre esporte e rendimento, esporte e lazer e esporte e trabalho. O que você pensa com relação a isso? Logo voltamos.
E aí, pensaram criticamente com relação a isso? Então, quais são as relações que muitas vezes vocês podem colocar, né? Esse esporte rendimento, a gente encontra muitas questões de doping, muitos atletas às vezes se submetem a isso para tentar alcançar níveis elevados, porque ele sofre também uma pressão gigantesca dos patrocinadores, da mídia. Então, às vezes ele percorre esse caminho errado para tentar alcançar um nível maior e nisso, né, acaba, infelizmente, ele é exemplo para muitas crianças, por exemplo. E aí acaba, né, sujando sua imagem, às vezes acabando com a carreira desse atleta. Isso é um exemplo, tá, que a professora está dando. Vocês podem ter colocado várias coisas com relação àquele slide anterior que a gente viu de pontos positivos e que tende a melhorar ou negativos. Esporte e lazer, né? Qual que é a relação? Quando eu pratico esporte, eu acho muito mais legal quando a gente não tem essa obrigatoriedade de ganhar ou perder, é mais divertido. O que você acha com relação a essa relação esporte e lazer? E esporte e trabalho, como a professora disse. A empresa, quando tem uma pessoa que pratica um esporte, pode ser que essa pessoa seja mais ativa por conta dos hormônios de alegria e felicidade que ele dispara no corpo dele, enfim. É o que você pensa com relação a isso aqui que a professora disponibilizou. Continuando, uma dica para vocês, acompanha aí no slide, uma dica de filmes que são relacionados a esportes e também de games, para quem gosta de jogar videogame, jogar, né, no computador, desktop, enfim, notebook, fica aí a dica para vocês, tá? Retomando então, o que nós vimos com relação ao esporte? Nós vimos a sua definição, a história, as suas classificações sobre o alto rendimento, sobre o lazer e também sobre o trabalho. Essa imagem aqui eu vou deixar para vocês pesquisarem, veja se vocês conseguem achar. São dois atletas americanos que representam, essa imagem representa muita coisa, vocês já devem ter visto, inclusive esse movimento de punho cerrado aqui para cima, né? A gente está vendo muita coisa com relação a isso. Pesquisem, reflitam, isso aqui fica como dica para vocês pesquisarem o que representa essa imagem aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, alunos. Muito obrigada, professores. Até a próxima. Tchau, tchau.